Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de poder ter a oportunidade de falar com todos vocês na noite de hoje sobre um tema que para mim é muito importante. Falar sobre a semeadura. Semeadura é aquela que você se propõe a plantar uma semente em um solo e esperar que essa semente cresça, que essa semente germine e que ela venha dar frutos. Quando foi feito o convite para eu poder fazer essa pequena palestra para poder, junto com os outros amigos, enriquecer esse período de quarentena, eu refleti sobre o tema que eu queria falar. E me veio ao coração uma parábola uma parábola que para mim sempre foi muito bonita, que é realmente a parábola do semeador. Você já parou para pensar o que você vem semeando na sua vida? Você já parou para pensar em quais sementes você tem colocado no solo da sua vida? Que sementes são essas? Porque a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. E quando eu me remeto à reflexão dessa parábola do semeador, muitas informações vêm ao meu pensamento e me fazem refletir. Quais são as sementes que eu tenho plantado na minha existência? O que eu tenho passado hoje é reflexo de uma semente que eu plantei lá atrás. Ela simplesmente germinou e hoje ela está dando frutos. E isso vale para o bom e para o ruim. Se eu hoje estou passando por uma vida onde eu tenho felicidade, onde eu tenho prosperidade, onde eu estou me dando bem com as pessoas, onde eu me dou bem com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, onde eu me dou bem com os meus amigos, é porque em algum momento lá atrás eu vi que esses valores eram importantes e eu vi que era necessário eu plantar essas sementes, colocar elas em solos que naquele momento davam a elas condições para que elas pudessem florescer e dar frutos. E hoje eu estou colhendo esses frutos. Mas, se eu estou passando por um momento de dificuldade, de tristeza, de decepção, de um momento em que as coisas não estão dando certo, eu preciso parar. Preciso parar para refletir. Quais são as sementes que eu venho jogando no solo da minha vida que estão germinando e dando esses frutos? Para um pouquinho para refletir sobre isso. Esse momento agora é o momento que você tem para poder jogar uma semente nesse solo. E essa semente que você joga aqui, ela vai ter o seu período de incubação, ela vai ter o seu período de crescimento, logo ela vai ter o seu período em que ela vai dar frutos e que esses frutos eles vão ter que ser colhidos. E qual que é essa semente que você está plantando hoje? Para um pouquinho para você refletir. Às vezes, existem amigos, existem pessoas que têm dificuldade de fazer essa reflexão. Tem pessoas que não lembram nem do dia de ontem. Muito menos elas vão lembrar do dia de 30 dias atrás, de 6 meses atrás, de 1 ano atrás. Mas para isso eu quero te ajudar. Reflita sobre o que você fez hoje. Quais foram as suas boas atitudes? Enumere. Pega uma caneta e um papel e anota quais foram as suas boas atitudes hoje. E ao lado, anota também quais foram as más atitudes que você teve hoje. Pode ser uma má resposta, pode ser um xingamento, pode ser um rosto virado, pode ser uma falta de um bom dia, pode ser sair pisando duro no chão, pode ser bater uma porta. Isso tudo são maus comportamentos e são sementes que você está jogando no seu solo, que vão germinar e que elas vão crescer e vão dar frutos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque tudo que aqui você faz, aqui você colhe. E essa parábola do semeador, ela nos traz justamente esse ensinamento. Gosto muito de recordar a passagem desse Messias por esse planeta. A passagem desse Galileu, desse judeu, a passagem desse homem bom, a passagem desse Jesus. E quando eu falo das parábolas, quando eu relembro elas ou quando eu leio, eu gosto de me inserir naquele contexto e gosto de viver cada momento daquela parábola. Eu acredito firmemente que eu vivi naquela época. Eu acredito firmemente que eu fui um daqueles seguidores de Jesus. Eu acho que eu não tive a oportunidade de estar com ele, mas eu fui um daqueles que seguiam ele. Eu fui um daqueles que adoravam ele. Talvez eu poderia ter sido até um daqueles que o maltrataram. Talvez eu poderia ser até um daqueles que o caluniaram. Porque o amor que eu sinto por esse homem hoje é um amor que floresce dentro de mim e me traz uma paz tão grande e me dá força para que eu possa continuar exercendo essa fé dentro de mim. Quero relembrar vocês a parábola dos talentos, como que ela aconteceu. Jesus envia caminhando
às margens de uma praia, e ele vestia uma túnica. Uma túnica não é nada nem muito luxuoso, porque naquela época as túnicas eram aquelas roupas que eles jogavam por cima. Mas Jesus, ele trazia, mesmo na simplicidade, algo celestial. Então ele tinha uma vestimenta de um pano grande, um pano branco, ao qual ele jogava sobre o seu corpo, que deixava os seus braços de fora, e às vezes quando o sol estava muito quente, escaldante, ele pegava um pedaço desse pano e jogava sobre a sua cabeça, como se fosse um gorro, e aquilo ali parece que resplandecia. Então nessa parábola do semeador, a história conta que Jesus veio andando às margens dessa praia e à medida que ele vinha andando com aqueles passos tranquilos, serenos, as pessoas olhavam para ele e adoravam não a pessoa em si, mas adoravam a luminescência, adoravam a paz, a tranquilidade que exalava do seu campo áureo ou do seu campo energético. E por as pessoas necessitarem desse carinho, elas iam se aproximando cada vez mais dele. Então, à medida que ele veio andando por essa praia, multidões já o acompanhavam, as pessoas foram se aproximando, e chegou um determinado momento que tinha alguns barcos parados. E Jesus, olhando aquele povo, todos eles esperando uma palavra, esperando um ensinamento, Jesus ele para e sobe em um desses barcos e conta sobre um homem. Um homem que saiu para semear e com as mãos cheias de semente, algumas dessas sementes ao longo do seu caminhar caíam. Umas caíam sobre pedras e ele dizia que outras caíam entre meios e espinhos e algumas poucas ele conseguiu colocar em terra fértil. E as pessoas prestavam atenção em cada uma daquelas palavras e quase que vislumbradas por aquelas palavras, elas buscavam explicação. E Jesus ele tinha uma conotação muito sábia, porque ele foi um grande professor. Jesus, quando ele parava para poder evangelizar, para poder falar com os seus filhos, ele falava com entre meias palavras, mas aqueles que tinham ouvidos para ouvir, eles ouviam. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa parábola, ela está escrita em Mateus 13, 3 e 9. É isso. Vai lá, lê ela que você vai entender tudo isso que eu estou te falando. Jesus, então, olhando para aquelas pessoas que estavam famintas de ensinamento, famintas de aprendizado, Jesus, ele pega e diz que aquelas sementes são como as nossas atitudes ou são como os ensinamentos que ele iria deixar. Muitos daqueles ensinamentos eram as sementes que iam cair em pedras e iam morrer, que iam cair entre meios de espinhos e não iam florescer. Mas muitos dos seus ensinamentos iam cair em terra fértil e ali elas germinariam e germinando, elas se cresceria. Germinando, alimentaria muitos outros corações. Jesus fala que quando aqueles ensinamentos caíam em pedras, entre meio pedras, pelo sol ser quente e por não haver raízes, o sol escaldava aqueles ensinamentos. Como que a gente pode trazer isso para o nosso dia de hoje? Quem são essas pedras? Que sol é esse? Jesus fala que aquelas pedras que caminham em meio aos espinhos, elas até germinavam. Porém, aqueles espinhos sufocavam tanto aquela nova semente que queria ganhar vida, que acabava matando. Mas Jesus fala que as sementes eram os ensinamentos. Fala que ele era o semeador. Ele era aquele homem que saiu para poder semear. Ele era a figura da parábola do semeador. Ele era o homem que carregava essas sementes e que ao longo de sua caminhada, algumas dessas sementes, por serem tantas, iam caindo ao longo do seu caminho, porque ele procurava a terra firme. Ele procurava uma terra que, além de firme, era uma terra que era próspera. E que, parando para poder falar com aquelas pessoas, ele encontrava em alguns corações o terreno pronto para colocar a semente para ela poder germinar e dar luz. Muitas pessoas recebem a mensagem, esse ensinamento ou essa semente, ela até fica feliz naquele momento que ela recebe, igual agora. Às vezes você que está ouvindo essa palestra, você pode até ficar feliz com ela. Porém, logo, logo, estas pessoas, elas se entristecem e esquecem dessas palavras. Por quê? Porque são como as pedras. E não tem como uma semente germinar sobre uma pedra. A raiz, ela nunca vai alcançar o solo, porque a pedra, ela é impenetrável. E existem pessoas que são como pedras, que não permite que a semente germine sobre elas. Sendo assim, o sol, ao bater nessa pedra, queima essa semente e faz com que ela morra.
E você tem sido pedra? Você tem recebido esses ensinamentos, essa semente, e tem se comportado como pedra sem deixar com que esses ensinamentos, eles se enraizam dentro de você e logo logo se perde e volta para o mundo de tristeza, decepções, lamentações e rancores? Esse é um dos ensinamentos. Existe também muitas pessoas que recebem a mesma semente, a mesma mensagem. Existem muitas pessoas que recebem o mesmo ensinamento. Esses ensinamentos, eles até entram dentro dessa pessoa. Esses ensinamentos, eles até começam a se enraizar no solo fértil que existe dentro dessa pessoa. Porém, elas vivem em um mundo tão frenético, em um mundo tão corrido, em um mundo onde não tem tempo para parar, para poder olhar para esses ensinamentos e refletir sobre eles, que essa pessoa é como aquele solo que tem espinhos. Aqueles espinhos que eles vão entranhando aquela semente que quer nascer, aqueles espinhos que vão abafando aquela semente que quer ganhar a luz do sol. E aqueles espinhos da correria, da preocupação, aqueles espinhos do que não tem tempo, aqueles espinhos que não te deixam olhar para você, o que fazem com esses ensinamentos e com essa semente? Aqueles espinhos abafam. E assim, essa semente também morre. E você? Tem sido esses espinhos? Você tem sido essa pessoa difícil de relacionamento? Você tem sido essa pessoa difícil de chegar próximo de você? Porque muitas pessoas se comportam como pedra, sim. Pessoas insensíveis, pessoas duras, pessoas malvadas. Mas pior do que essas são aquelas que são espinhos. Porque além de serem insensíveis, duras e malvadas, elas também machucam. Elas espetam. Elas dilaceram aqueles que se aproximam delas. Porque são pessoas egoístas. Pessoas que só olham ao seu benefício. São pessoas que abafam tudo que querem crescer à sua volta, porque só elas merecem crescer. E você? Tem sido dessas pessoas espinhos? Pois bem, existe também aquelas pessoas que estão prontas, que são a terra preparada, a terra fértil, o solo aonde você joga a semente, logo logo ele germina, logo logo ele cresce e dá bons frutos. Essas pessoas, elas estão escassas nesse mundo. Essas pessoas, elas estão sendo procuradas. Elas estão sendo procuradas por pessoas igual a mim. Talvez pessoas igual a você. Porque eu, particularmente, eu quero estar próximo de pessoas boas. De pessoas que são agradáveis. De pessoas que permitam que eu possa somar, mas que este outro também venha somar na minha vida. E somando, a gente se multiplica. Esses ensinamentos que foram deixados como sementes, quando são jogadas dentro deste solo ou dessas pessoas, esses ensinamentos se multiplicam, porque essas pessoas trazem consigo palavras de otimismo, palavras bondosas. Elas trazem no início do seu dia a vontade de ser melhor. Elas trazem logo no começo da sua tarefa matinal a prosperidade. E quando aqueles passam por seu caminho, eles dividem tudo aquilo que eles têm dentro de si com o outro. Eles dividem a sua bondade, eles dividem uma palavra amiga, eles dividem com o outro aquilo que eles trazem, que eles receberam, que muitas das vezes veio de algum outro lugar ou de alguma outra semente. São pessoas que não são egoístas. São pessoas que querem dar para o outro de melhor, mesmo que ele não fique com o melhor. E você? Você tem sido essa terra fértil? Você tem sido esse solo aonde as sementes que são jogadas, essas sementes germinam? Reflita sobre isso. Quem é você? A parábola do semeador são os ensinamentos semeados por aquele homem que há mais de 2000 anos atrás passou por aqui e que quis jogar alguma semente para que elas pudessem dar frutos. Quais são os frutos que você tem produzidos? Quais são os frutos que têm amadurecidos sobre as suas mãos, sobre a sua vida? É isso. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer todos os dias. Que tipo de solo eu tenho sido? No seu lar, no seu trabalho, no seu meio social e junto com os seus amigos. Você tem sido uma pessoa querida ou você tem sido uma pessoa que os outros se afastam de você? Você tem sido uma pessoa em que eles fazem questão para você estar ao lado ou você tem sido pessoas que simplesmente têm sido excluída? No seu meio de trabalho, você é aquele que as pessoas têm satisfação de pedir auxílio, de pedir uma ajuda? Ou você é aquele que as pessoas simplesmente deixam de lado e sempre dizem assim, ixi, aquele ali é problema? A parábola do semeador nos mostra que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Mas mais que isso, ela nos mostra que nós somos o terreno. Nós podemos ser a pedra, poderemos ser os espinhos, mas podemos também ser o solo fértil.
Eu espero verdadeiramente que você seja o solo fértil, primeiro dentro da tua casa, com teu pai e com a tua mãe, com teu esposo, com teus filhos. Depois, dentro do seu trabalho, auxiliando, dando àqueles que ali estão com você o seu melhor. E quem sabe, sendo assim, você pode ter do seu lado os melhores amigos, as melhores pessoas. É isso. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que nós possamos ser o solo fértil e que essas sementes jogadas por esse semeador, elas possam vir brotar dentro de nós. Que brote dentro de mim, mas que brote dentro de você também. E que ao brotar, os frutos possam ser saciados por todos aqueles que estão à nossa volta. Fica com Deus. Que Deus abençoe você abundantemente.